E aí galera, eu sou o professor Kleber Guedes de Português e Redação e essa semana, como nós estamos na nossa semana de prova, né, a semana de resolução dos nossos TDs, essa aula ela vai ser destinada para uma revisão sobre o conteúdo que foi estudado no bimestre e também para a orientação, certo, de como que você deve responder o seu TD. Então essa aula você vai usar ela para revisar o assunto de prova e responder o seu TD, o seu trabalho do bimestre, beleza? Bom, galera, nessa aula de hoje, nós estamos revisando a unidade 5. O exercício que vai ficar ao final da aula, depois que você assistir a aula de revisão, você vai pegar a unidade 5 do livro de português, você vai finalizar os exercícios dessa unidade, só da unidade 5. Ou seja, você vai olhar quais foram os exercícios que você já fez e os exercícios que estão faltando, certo? Deve estar faltando só um ou dois. Você vai finalizar esses exercícios e estudar para a prova, tá bom? Olá, pessoal.
Bom, galera, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre os verbos, sobre o uso dos verbos no singular ou no plural, se tem acento, se não tem acento, conteúdo que está na unidade 5 do livro de português. A gente vai começar com o verbo ter. É comum as pessoas confundirem, né? E ficarem em dúvida se escreve tem com acento ou tem sem acento. E as duas formas existem, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, tem sem o acento. É usado na terceira pessoa do singular, ele tem. Por exemplo, ele tem duas casas. Ou seja, tem a gente usa no singular, galera. Ele tem duas casas, tá bom? Estou me referindo a uma pessoa. Agora, o tem, com acento circunflexo, a gente usa para a terceira pessoa do plural. Ou seja, eles têm, tá bom? Então, eles têm duas casas. Observação. Os verbos que derivam deste também são acentuados para diferenciar quando for singular e quando for plural. Por exemplo, no verbo obter, se tiver no singular, ele obtém. Coloca só o acento agudo. Agora, se tiver no plural, eles obtêm. Coloca o acento circunflexo. Leem ou leem com acento circunflexo. Então, com acento ou sem acento. Então, vamos ver. Bom, galera, então é o seguinte, ó. Antes de ter o novo acordo ortográfico, né, o último acordo ortográfico que teve na língua portuguesa, antes, realmente, era escrito com acento circunflexo. Agora, vamos ler aqui, ó. Segundo o novo acordo, o acento circunflexo não mais deverá ser utilizado em verbos com conjugações da terceira pessoa do plural terminados em "em", ou seja, hoje não existe mais acento. Então, observe, ó. Antes se escrevia leem com acento, veem com acento e deem com acento. Hoje não existe mais o acento para essas expressões, então o correto agora é leem, veem e deem. Todas elas sem o acento circunflexo, de acordo com o novo acordo ortográfico. A terceira pessoa do plural. Também a gente fica em dúvida quando aparece o cre, né, com acento circunflexo, o de com acento circunflexo, o le com acento circunflexo. Então vamos ver, ó. Seria nessa situação. Ele crê, eles creem. Então, se for no singular, crê com circunflexo. No singular, se for no plural, eles creem com dois es e sem acento. Mesma regrinha que a gente acabou de ver. Que ele dê com circunflexo, que elas, que eles deem, no plural, sem acento circunflexo. Esse aqui a gente acabou de ver, né? Ele lê com acento circunflexo e eles leem sem acento circunflexo, que está no plural. Ele vê, eles veem, ele tem, eles têm, e ele vem, eles vêm, com acento circunflexo quando é plural, sem acento circunflexo quando for singular. Então, todas essas formas de escrita aí, ó, estão corretas. Então, como a gente está falando, né, sobre o novo acordo ortográfico, letras iguais, quando se repetirem o e e também o, não levam mais acento circunflexo. Então, vamos ver como que era escrito antes. Vou, enjoo, perdoo, creem e leem, todos tinham acento circunflexo. Agora, com o novo acordo ortográfico, elas devem ser escritas sem o acento. Vou, enjoo, perdoo, creem e leem. A escrita mudou, não tem mais o acento circunflexo, porém a leitura continua a mesma entonação. Vou, enjoo, perdoo, creem e veem. Na leitura a pronúncia continua a mesma. A única coisa que mudou é que esses acentos não são mais utilizados. Agora temos aí os verbos crer, dar, ler e ver, que a gente já viu anteriormente, mas vamos ver aqui agora com frases para a gente também exercitar com exemplos. Então, usa-se o se, né? O e com acento circunflexo para indicar singular, a gente já viu, e usa-se o em com dois es e sem acento para indicar o plural. A gente já viu, mas vamos agora
também utilizar exemplos. Ó. A jovem lê histórias de terror, está no singular, não é isso? Vamos passar para o plural. As jovens leem histórias de terror. Agora com o verbo crer. A senhora crê em Deus, está no singular. Vamos passar para o plural, fica as senhoras creem em Deus. Agora nós temos os verbos dar ou dar. Então vamos lá. Dar com acento agudo é usado para expressar a conjugação do verbo dar. Por exemplo, ó, o pai dá doces aos filhos todos os dias. Agora o verbo dar, galera, com R no final, ele é usado para expressar a forma infinitiva do verbo. Por exemplo, ó, é importante dar as coisas que não te servem mais. Lembrando que a forma infinitiva é quando o verbo ainda não está conjugado. Chamamos que é o nome do verbo. É como eles se encontram nos dicionários, né? Você vai procurar no dicionário, você encontra o verbo dar, o verbo correr, o verbo partir, né? Primeira, segunda, terceira conjugação, terminando com AR, ER e R, tá bom? Então a gente diz que é como se fosse como o verbo ainda não está conjugado, tá bom? Então, dar é usado como uma conjugação do verbo dar, né? E dar é usado no infinitivo. Então você pode pausar a aula, ler de novo, fazer a anotação no seu caderno, se for necessário. Vamos passando agora adiante. Aqui fica uma questão para vocês, né? Ó. Qual o correto? Meus filhos adoram ler. Eles, aí como que a gente vai preencher, né? Ó, eles leem todos os dias, né? Com acento circunflexo. Eles leem todos os dias sem acento. Eles leem todos os dias com acento circunflexo e só um E. Ou a letra D, eles leem todos os dias só com um E e sem acento circunflexo. Então, pensem aí na resposta que vocês marcariam. Dá um tempinho aí para vocês pensarem, para a gente poder responder essa questão. Bom, galera, então se você marcou que meus filhos adoram ler, eles leem todos os dias, com 2 Es e sem acento circunflexo, então você acertou. Então você compreendeu o assunto, você prestou atenção na aula, certo? Caso necessário, você pode assistir a aula novamente, pausar, fazer anotações no seu caderno e, claro, não esquecer de realizar o exercício que foi lá no início da aula, né? Tem quais são as páginas, certo? Quais as páginas do livro que você vai fazer o estudo e quais são as páginas do livro que você vai realizar o exercício. Lembrando que o exercício é só respostas, apenas respostas, você não precisa copiar nenhuma pergunta no seu caderno. Então, letra B é a letra correta. Então, valeu, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau.